Olá pessoal, olá meus amigos. O assunto de hoje aqui no canal do JP é sobre essa notícia, esse vídeo que passou desapercebido aqui pelos olhos de muitas pessoas que estão aí nas manifestações, povo brasileiro, e nós não prestamos atenção mesmo porque muita gente, vários de nós deixamos de assistir a Rede Globo. Ninguém assiste mais, mas eu vi esse assunto aqui no Twitter e alguém postou um corte aqui da fala da senadora Simone Tebet a uma entrevista que ela deu a Miriam Leitão, certo? Essa entrevista foi no dia 17 de novembro, agora recentemente. Olha, eu achei muito grave o que a senadora ela falou. Ela, infelizmente, a sua fala foi uma fala rude, uma fala ditatorial. E eu creio que depois dessa fala ela vai estar aí encerrando a sua carreira política, né? Eu comparei nessa entrevista da Simone Tebet com as falas do Ciro Gomes, que durante a pandemia no estado do Ceará, ele dizia que ia mandar prender pastores que fizessem culto durante a pandemia, colocando em risco a vida das pessoas. Isso de fato aconteceu. Um pastor foi detido no estado do Ceará. Muitas pessoas que estavam em praças públicas foram mandadas embora para casa, que não poderia estar, e eles fecharam e detiveram várias pessoas no Brasil por conta, com a alegação da pandemia, minha gente, da pandemia. Eu fui um dos que estava em praça pública fazendo Cooper e a polícia teve que me mandou embora por 2 vezes porque não podíamos estar em praça pública por causa da situação que havia na época. Então, essa fala da Tebet, que nós vamos ver agora, essa fala dela, onde ela diz algo que me chamou muita atenção. Vamos deixar de muito mimimi e vamos ouvir aqui o que diz a senadora Simone Tebet. Fazer, senadora, com um país que está com pessoas acampadas na porta de quartéis, hostilizando autoridades públicas, pedindo nos quartéis que haja um golpe, e tanta ambiguidade em notas das Forças Armadas ou do governo, que sequer o presidente disse: eu reconheço a derrota. Essa frase nunca foi dita. Como fazer com esse momento do país? Tolerância zero, Miriam. Aí eu preciso aqui, meu lado jurista, meu lado democrata, foi uma das razões porque eu anunciei o meu apoio ao presidente Lula sem nunca ter sido do PT, sem nunca ter votado no PT, logo nos primeiros minutos pós-resultado das urnas. Porque tenho convicção que as urnas não levaram 2 democratas para o segundo turno, apenas um. Então, nesse aspecto, nós temos que cumprir a Constituição. É melhor o rigor da lei do que a ditadura de um homem, porque a lei se erra para todo mundo. A ditadura do homem, não. A gente já viu esse filme antes. A Constituição é muito clara. A gente pode quase tudo. Mas existem limites dentro da Constituição. A gente não pode estimular nem acionar nenhum ato que seja tentatório à democracia. Então tem que se punir os financiadores. Nós sabemos quem são, muitos deles. A justiça está cumprindo a sua parte. Temos que apoiar a justiça nas suas decisões. Essa história, esse capítulo precisa ser definitivamente encerrado e ele não pode vir daqui 4 anos mais fortalecido do que está agora. Essa foi uma das razões, inclusive, porque eu fiz tanta campanha no segundo turno. Nós não suportaríamos 8 anos de governo Bolsonaro. E, lamentavelmente, estava mudando a alma e o caráter do povo brasileiro. E isso, para mim, é muito sério como mãe, como mulher, como cidadã, como professora, não é nem como política, como senadora, é como brasileira. Eu tá falando alguém aqui que sempre foi considerado de direita, embora eu sempre fui uma pessoa de centro. Eu nunca dialoguei nem com a esquerda para estar... eu tenho legitimidade, portanto, para falar com toda tranquilidade, quem tem 20 anos de mandato, quem fez campanha, andou o Brasil e ficou perplexa com a gravidade das medidas que estavam sendo, das falas que estavam sendo ditas, né? Inclusive para mim. Eu desconheço essa parcela mínima, ínfima da população brasileira que está em transe. Então aí está, pessoal, a fala da senadora Simone Tebet. A entrevista foi para mais de 1 hora e aí está esse corte que foi destacado nessa entrevista, na qual, desculpa, ela diz tolerância zero. 2 coisas me chamaram a atenção
nessa entrevista. Quando a Miriam faz essa pergunta sobre as manifestações, ela destaca aí que os manifestantes devem ser tratados com tolerância zero, tolerância zero. Em seguida também ela fala que os manifestantes estão atentando contra a democracia, contra a Constituição. Minha gente, olha, isso é um absurdo, certo? Eu achei muito grave essa fala dessa senadora. Tolerância zero, ou seja, tolerância zero somente para um lado. Não é somente para um lado, senadora. Olha, essa fala da senadora, eu comparo com as falas do Ciro Gomes. Quem imaginaria que uma mulher da postura e da envergadura de Simone Tebet tinha essa postura, tinha esses pensamentos, essa ideologia de tolerância zero com manifestantes, no qual a Constituição dá direito que todos possam se manifestar? Isso é um absurdo e muito grave e que todos nós devemos ficar de olho, porque eu acredito que a Tebet, ela encerrou a carreira política dela, ela não será mais aí uma das mais bem votadas, caso ela deseje novamente se candidatar a presidente da República em 2026. Eu comparo essa fala dela com as falas do Ciro Gomes. Para quem não lembra, o Ciro Gomes que dizia que, como eu já até falei, e destaco novamente, ia mandar prender pastor, muito autoritário, ia receber Sérgio Moro na bala no Ceará, e daí o Ciro Gomes ficou aí em quarto colocado. E Simone Tebet, ela está aí enveredando pelo mesmo caminho de Ciro Gomes, com as suas falas autoritárias, né? Defendendo a Constituição, entre aspas, defendendo a democracia, entre aspas, porque uma democracia que manda prender pessoas apenas pela sua opinião, uma democracia que está cerceando a fala de jornalistas, de parlamentares eleitos democraticamente, isso não é democracia. Isso não é democracia, como disse Olavo de Carvalho, que a esquerda implantou uma ditadura em pleno governo do Bolsonaro. Agora, se eles estão mandando em pleno governo do Bolsonaro, imagine se no dia 1º Lula da Silva assumir a presidência da República. Imagine só. É por isso que nós estamos vendo aí muitas pessoas tirando os seus passaportes para ir embora do Brasil, e a Polícia Federal suspendeu a emissão de passaportes. Então, nós esperamos que as nossas instituições, sejam elas quais forem, se for preciso, das Forças Armadas, elas salvem o Brasil, tá bom? Aqui é o Farias Sobrinho, minha gente, destacando aí essa entrevista da senadora Simone Tebet. Peço a você que se inscreva nesse canal, que você curta, compartilhe, principalmente ative o sininho para você receber as notificações. É muito importante nós ficarmos juntos nesse momento que o Brasil passa pela essa crise nas instituições que estão se voltando contra o povo brasileiro. Até logo!